Olá, querido irmão, querida irmã, sou o Padre Frei José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela FAGE. Que bom ter você aqui comigo no nosso programa Pão da Palavra. Minha saudação à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que também transmitem este nosso programa. E a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, quer seja o YouTube, Facebook ou Instagram. Esse nosso programa Pão da Palavra vai ser especial porque nós vamos fazer uma meditação sobre os evangelhos do Tríduo Pascal e do Domingo de Páscoa. É uma riqueza muito grande este tempo que nós estamos vivendo, por quê? Porque é o núcleo central da nossa fé, o Tríduo Pascal e o Domingo de Páscoa, né? Então, a Semana Santa, essa semana belíssima que na liturgia vivenciamos a última semana de Jesus, tem a sua culminação na celebração do Tríduo Pascal, pela qual nós celebramos o mistério da morte e ressurreição de Cristo. Agora, como que isso aparece? Pois muito bem, na Quinta-feira Santa, nós celebramos 3 mistérios. O mistério da instituição da Eucaristia, o mandamento do amor e o lava-pés. O evangelho, inclusive, deste dia é João capítulo 13, versículo 1 a 15, que narra Jesus justamente lavando os pés dos discípulos. Se nós pegarmos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, narram a instituição da Eucaristia, Jesus pegando o pão, abençoando o pão, pegando o cálice com vinho e abençoando este cálice, dizendo: isto é meu corpo, isto é meu sangue, tomai e comei, tomai e bebei. Mas no lugar desta cena, no Evangelho de João, não se tem a instituição da Eucaristia, mas se tem o lava-pés. Ora, neste dia, somos convidados a refletir, meditar sobre esse profundo mistério. O que lava-pés tem a ver com a Eucaristia? O que lava-pés tem a ver com o mandamento do amor? Pois tudo bem. Nós, enquanto cristãos católicos, cremos na presença real de Cristo no pão e no vinho, uma vez consagrados na celebração litúrgica. Cristo ressuscitado se faz presente no pão e no vinho, e ao comungar o corpo e sangue de Cristo, ao comungar o pão e o vinho, comungamos do corpo e sangue de Cristo, que está ressuscitado e presente sacramentalmente ali. É bom recordar que não se comunga somente de Cristo, comunga-se da vida de todos aqueles que comungam do corpo de Cristo. Inclusive, uma das leituras desse dia é Coríntios 15, e lá em Coríntios 15, Paulo vai puxar a orelha daquela igreja, a igreja de Corinto, que está cometendo um pecado terrível, pois a Santa Missa era celebrada dentro do jantar, as pessoas comiam, as pessoas levavam a comida, comiam e não partilhavam e ficava gente passando fome. Ou seja, se nós não temos a disposição de participar da Eucaristia com um sincero desejo de formar um corpo só com todas as pessoas que participam daquela celebração, a gente não entendeu nada do que é comunhão, nada do que é Eucaristia. Porque todo mundo vai comer do mesmo pão e beber do mesmo cálice. Agora, o que isso tem a ver com lava-pés? Pois muito bem. Ou seja, nós comungamos do corpo e sangue de Cristo para quê? Para colocar a nossa vida a serviço das pessoas. E esse gesto bonito de Jesus, dele sendo mestre e senhor, ter uma atitude de servo, uma atitude de escravo, lavando os pés dos discípulos. Lavando os pés dos discípulos. Nós veremos que Pedro, por exemplo, não vai querer esse gesto. Por quê? Porque Pedro não quer lavar o pé de ninguém. Então Pedro ali representa todos aqueles que não querem colocar a vida a serviço. Mas se nós não nos deixarmos lavar por Jesus e não colocar a nossa vida a serviço das outras pessoas, que é o que significa o gesto de lavar os pés, então significa que nós não temos parte da vida de Jesus. Nós não comungamos da vida de Jesus. Então, comungar da Eucaristia deve nos levar a servir. E servir exercendo o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, diz Jesus. Uma coisa é amar o próximo como a si mesmo. Eu seria a medida do amor para com o outro. Mas não. Jesus radicalizou. Nós devemos amar o outro como Jesus o ama. Não da forma como eu concebo, não da forma como eu penso, ou da forma como eu acho que a pessoa merece. Não. Devo amar a pessoa como Jesus a ama.
Esse é o mandamento do amor. Então, que nessa Quinta-feira Santa a gente possa dar graças a Deus pela presença real de Cristo na Eucaristia, ao participar da Eucaristia nos comprometer em servir uns aos outros, lavando os pés, colocando a vida a serviço, e desta forma exercer este mandamento do amor de Jesus. E é interessante que é mandamento, ele nos mandou amar. Ele não nos mandou gostar, porque gostar não depende da gente querer ou não, é sentimento que brota do coração espontaneamente. Mas ter uma atitude de cuidado, de amor, de serviço, de caridade para com o outro, isso nós temos o poder de fazer. E se nós não fizermos, não teremos parte da vida de Jesus. Você já deve ter notado, se você é um fiel que presta atenção à celebração, que essa celebração da Quinta-feira Santa ela não acaba. Ao final da celebração, se faz a transladação do Santíssimo para um lugar reservado, onde se vai fazer memória de Jesus no Horto das Oliveiras, Jesus sofrendo as suas últimas tentações e suas agonias. Né? Então todos os fiéis são convidados a passar esse tempo na companhia de Jesus, nesse momento de adoração a Ele, fazendo companhia a Ele, ou na quinta-feira à noite, ou na sexta-feira de manhã. Então a celebração de quinta-feira, ela não termina, porque ela continua na sexta-feira santa. E de certa forma, alguns liturgistas até vão afirmar que se trata de uma única celebração, mas feita, mas realizada de dois modos diferentes. Por quê? Porque quando Jesus institui a Eucaristia, Jesus está antecipando no sacramento do pão e do vinho aquilo que acontecerá no dia seguinte. Ou seja, Jesus entrega a sua vida sacramentalmente no pão e no vinho, e no dia seguinte ele a entrega na cruz. Né? Então a Sexta-feira Santa continua a celebração de Quinta-feira Santa, na qual nós fazemos memória da paixão de Cristo. E essa paixão de Cristo deve ser entendida de duas formas. Paixão no sentido de padecer, de sofrimento, e paixão no sentido de amor. Ou seja, nós falamos que quando duas pessoas estão apaixonadas, significa que elas se gostam, que elas se amam. E é bonito isso. Por quê? Porque o relato da paixão segundo João, capítulo 18, versículo 1 até 19, versículo 42, é um relato teológico, elaborado, criado por João para meditar como que se deu a morte de Jesus. Não precisa pensar que isso se trata de um relato histórico. Isso aqui é um relato catequético, teológico, com a finalidade de fazer você pensar e meditar, e inclusive se identificar com vários dos personagens que aparecem aí. Mas é digno de nota o seguinte, que no Evangelho de João, Jesus deixou absolutamente clara a seguinte afirmação: não me tiram a vida, sou eu que dou a minha vida e tenho o poder de retomá-la. O poder de retomá-la. Inclusive, essa citação, salvo engano, me parece estar lá em João, capítulo 10, versículo 18. Se em Mateus, Marcos e Lucas assassinam Jesus, matam Jesus, em João não. Jesus se deixa matar, ou Jesus entrega a própria vida voluntariamente ao Pai, como um gesto de amor a toda a humanidade. Por isso, essa cruz de Jesus é uma cruz gloriosa, porque é uma prova de amor, uma prova da paixão que Jesus tem por toda a humanidade. Então, por amor a nós, ele se entrega ao Pai, para perdoar, para o perdão de todos os nossos pecados. E como que nós sabemos disso? Sabemos disso por causa do momento em que Jesus morre no Evangelho de João. Se você é um leitor curioso e atento à Bíblia, você vai perceber que os evangelistas não concordam com o dia da morte de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas colocam num dia, e Lucas coloca Mateus, Marcos e Lucas colocam a morte de Jesus num dia, e João coloca num dia anterior, coloca no dia no qual os cordeiros estavam sendo assassinados, preparados para a celebração da Páscoa. Jesus morre no momento em que os cordeiros são sacrificados no templo. Então é interessante, por quê? Porque para João, desde o início do Evangelho, Jesus é quem? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então por isso ele morre na hora que o Cordeiro Pascal é imolado. E o Cordeiro Pascal era imolado para quê? Para o perdão dos pecados do povo. Então o novo Cordeiro Pascal, que é Cristo, entrega a sua vida livremente ao Pai, para que nós e o Pai, possamos ser reconciliados e ser perdoados.
Então, perceba que aqui está a verdadeira paixão de Cristo. Ou seja, Cristo ama tanto a humanidade, é tão apaixonado pela humanidade, que é capaz de dar a vida por aqueles que ama. Por aqueles que amam. Prova de amor maior não há do que dar a vida por aqueles que amam. Então, que o gesto de Jesus também nos inspire de fato. Quantas vezes a gente fala que ama alguém, que está apaixonado por alguém, que gosta de alguém, mas são meras palavras. A prova verdadeira de amor é quando a gente gasta a nossa vida para cuidar dessa pessoa, para se interessar por essa pessoa, para ver se essa pessoa está bem, se ela está feliz, até a necessidade, se preciso for, de sofrer, padecer, aí o seu outro sentido de paixão, padecer por essa pessoa, de sofrer por essa pessoa. Depois, no Sábado Santo, nós temos normalmente 7 leituras do Antigo Testamento, dentre as quais o Êxodo sempre é uma leitura obrigatória. Depois nós temos uma leitura do Novo Testamento e o Evangelho. O Evangelho deste Sábado Santo, pelo fato de ser o ano C, é Lucas capítulo 24, versículo 1 a 12. Lucas 24, 1 a 12. É interessante notar, e isso será também tema de um curso bíblico que nós lançaremos no final, na última semana de abril, um estudo bíblico sobre o tema da ressurreição na Sagrada Escritura, como que as primeiras comunidades entenderam e compreenderam este mistério da ressurreição de Cristo e qual que é o significado profundo da ressurreição de Cristo para aqueles que têm fé. Então isso aí aguardem, na última semana de abril estaremos lançando este curso bíblico, este estudo bíblico. E no Evangelho se nota o seguinte: ninguém testemunhou a ressurreição de Jesus. Ninguém viu Jesus ressuscitar. O que se tem são encontros com Jesus ressuscitado. Ou encontros com figuras celestes, anjos, sei lá, que dizem que Jesus ressuscitou. Ora, o anjo é uma figura do céu, uma figura divina. Então, só se entende o mistério daquilo que aconteceu com Jesus se desde Deus vem uma revelação que nos afirma isso. Porque o túmulo vazio por si só não significa absolutamente nada, a não ser que venha uma palavra de Deus que explique o sentido do túmulo vazio, né? Haja visto, por exemplo, que lá no relato de Mateus, por exemplo, os judeus vão falar: não, o túmulo está vazio por quê? Porque roubaram o corpo de Jesus. Então, o túmulo vazio não explica nada. Agora, é uma revelação, é uma palavra de Deus que dá o sentido daquilo ali. E é interessante que os discípulos têm uma dificuldade enorme de acreditar, porque as mulheres fazem a experiência do túmulo vazio, recebem a revelação de Deus, vão lá falar para os discípulos não acreditam. Não acreditam. Né? Então, é digno de nota no Evangelho de Lucas a dificuldade que as testemunhas ditas oculares têm para poder acreditar. É depois o próprio Cristo, mediante suas aparições, mediante suas manifestações, que deve abrir os olhos e lentamente fazer os discípulos compreenderem o fato da ressurreição. Isso por quê? Porque nenhum deles esperava Cristo ressuscitar. Isso que foi a grande novidade de Deus. E qual que é o sentido profundo da ressurreição de Cristo para todos nós? O que isso tem a ver conosco, comigo, aqui agora? Bom, querido irmão, querida irmã, pela ressurreição nós estamos afirmando que a vida eterna é uma possibilidade para nós. Talvez o maior e mais terrível medo que o ser humano tem no seu coração é o medo da morte, o medo de desaparecer, o medo de acabar. Pois a ressurreição de Cristo nos mostra que nós podemos viver eternamente, porque a eternidade foi aberta para nós. A morte não será a palavra final sobre nossa vida, mas a palavra final de Deus acerca da nossa vida é vida plena, vida eterna junto a Ele, na eternidade, junto a Ele, no céu. É o grande sentido, é o sentido existencial, o significado existencial da ressurreição de Cristo para cada um de nós. Já no domingo de Páscoa, lemos como Evangelho João capítulo 20, versículo 1 a 9, que é um outro relato, que aí já mostra quais são as condições necessárias
para que se possa crer na ressurreição de Cristo, né? Tem muito a ver com o que já foi dito anteriormente, pois o túmulo vazio por si só não prova a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. Porque Maria Madalena vê o túmulo vazio e fica desesperada, Pedro vê o túmulo e não entende absolutamente nada, mas o discípulo amado viu e acreditou. Viu e acreditou. E aqui que está o segredo. Cristo ressuscitado só se tem acesso pela fé. É uma atitude de fé. Não se alcança Cristo ressuscitado pela filosofia, pelo racionalismo. Não se alcança Cristo ressuscitado por experiências sensoriais. Nós não vamos tocar, nós não vamos ver, nós não vamos degustar Jesus ressuscitado. Nós só o podemos experimentar pela fé. Por isso que o Evangelho de João vai falar: bem-aventurados os que acreditaram sem terem experimentado, sem terem visto, ouvido ou conversado, porque a fé deles é madura. Então, este Evangelho nos ensina que se nós quisermos aprender a reconhecer a presença de Jesus ressuscitado entre nós, é necessário a fé. É necessária a fé. A fé é o sexto sentido que nos abre o horizonte para reconhecer a presença daquele que vive para sempre presente em nosso meio. Em nosso meio, né? Então, que a partir dessa meditação, dessa reflexão, quero desejar a você, querido irmão, querida irmã, uma feliz e santa Páscoa. Que Deus te abençoe. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, não só a nível de Brasil, a nível de mundo, verdadeiras situações de morte. Então, a celebração da Páscoa quer suscitar para nós a esperança de uma vida melhor, mais justa, mais fraterna, uma vida sonhada por Deus para todos nós. A Páscoa quer ser uma festa que nos suscita esperança. Esperança de que haja vida plena para todos. E depois, vida eterna para todos aqueles que viverem a palavra de Jesus. Então, desejo sinceramente de todo o coração que a luz de Cristo ressuscitado brilhe na tua vida, que os sinais de morte sejam expulsados de sua vida e que você possa, junto com Cristo, ressuscitar para uma vida nova. Já nessa existência, se comprometendo em segui-lo, para depois viver eternamente com Ele, por toda a eternidade no céu. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma feliz e santa Páscoa. O meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanham pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pelo Web Rádio Nossa Mãe e de Birité e também aqui pelas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, O Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.